Ei pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos começando a semana 2 do PET 6. E o tema da semana 2 ainda é sobre o plano cartesiano. E nós vamos falar hoje de uma forma mais específica sobre a simetria no plano cartesiano. Então vamos ler um pouquinho aqui sobre o que seria essa simetria, como que a gente pode identificar essa simetria no plano cartesiano. Esse texto aqui, esse é um trecho, né, que eu tirei do PET mesmo de vocês. E ele diz o seguinte: dois pontos são simétricos em relação ao eixo x, quando um é a reflexão do outro em relação a esse eixo. Ou, dito de outra maneira, possuem abscissas iguais e ordenadas simétricas. Então, como assim? Vamos pegar um exemplo para a gente poder entender então o que eu acabei de falar aqui. Por exemplo, o simétrico do ponto 2 e 1 em relação ao eixo x é o ponto 2 e menos 1. Nós sabemos que no caso do plano cartesiano, nós temos o par ordenado formado pelos valores de x e de y, ou seja, representando aqui o nosso eixo das abscissas e aqui o nosso eixo das ordenadas. E o que significa então um ponto ser simétrico em relação ao eixo x? Significa que o valor simétrico ele não vai mudar. Olha, repara que o valor do x ele não muda. Já o valor que vai mudar, que no caso é o valor do y, ele muda. Só que ele muda somente o sinal. Então, olha, repara que aqui nós mudamos somente o sinal. Era um positivo, ficou um negativo. Então, mais uma vez, a simetria em relação ao eixo x é o seguinte: o valor do x eu vou manter ele do jeito que está. E o valor do y eu só vou inverter o sinal dele. Já em relação ao eixo y, vamos ver aqui então o que pode acontecer. Olha, dois pontos são simétricos em relação ao eixo y, quando um é a reflexão do outro em relação a esse eixo. Ou, dito de outra maneira, quando possuem ordenadas iguais e abscissas simétricas. Então, por exemplo, o simétrico do ponto 4, 5 em relação ao eixo y é o ponto menos 4 e 5. Então, quando a gente, de novo, está comparando em relação ao eixo y, a simetria do ponto em relação ao eixo y, o valor do eixo y ele permanece o mesmo. Olha só. Já o valor do eixo x, ele vai mudar somente o sinal. Um fica positivo, o outro fica negativo. Ou se o primeiro valor tivesse negativo, o segundo ficava positivo e vice-versa. Então, simetria é basicamente isso. E a gente tem dois casos, em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Quando, de novo, é em relação ao eixo x, nós mantemos o valor do x o mesmo. E o valor do y a gente troca o sinal. Já quando é em relação ao eixo y, o valor do y nós mantemos ele o mesmo e o valor do y a gente troca o sinal. Beleza? Podemos continuar aqui? Então aqui nós temos aqui, olha, o primeiro exemplo. Vera quer traçar em um plano cartesiano um quadrado que esteja situado acima do eixo das abscissas e que seja simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Ela já marcou um dos vértices desse quadrado. Então, nós temos que verificar aqui em relação ao eixo das ordenadas. De novo, então, a gente está pegando em relação ao eixo y. Se eu estou pegando em relação ao eixo y, o valor do y não vai mudar. Então, olha, nós já temos aqui o ponto M. O ponto M possui quais coordenadas? Ah, eu nem terminei de ler a nossa questão, né? Vamos lá. Quais são as coordenadas dos pontos que representam os outros vértices desse quadrado? Então, primeiro mesmo, a gente vai ter que fazer isso de identificar esse quadrado aqui nesse nosso gráfico. Olha, o ponto M já está aqui. O M, ele mede o valor de... Ele possui as coordenadas de x igual a menos 2 e de y igual a 1. Se eu estou falando que ele vai ser simétrico em relação ao eixo das ordenadas, em relação ao eixo y, vamos falar que é o ponto N aqui agora. O valor y ele vai manter o mesmo valor, que no caso é 1. Já o valor do x, eu vou ter que trocar o sinal dele. Então ele vai ficar aqui, olha, 2 positivo e 1 também positivo. Logo, o valor do n, olha, fazendo pontilhado aqui, seguindo o pontilhado, nós vemos que o pontilhado aqui do n é ali onde encontra realmente o valor 1 para y e 2 para x, que é esse pontinho aqui, olha, esse é o valor n. Agora, nós temos que determinar os outros vértices do quadrado, mas pensa aqui comigo rapidinho, olha, um quadrado.
A principal característica do quadrado é ele ter 4 lados iguais, né? Ele tem 4 lados, ele também tem 4 ângulos iguais, então tudo no quadrado está sendo igual. Então, se nós já temos, olha, o valor mn é como se fosse essa parte aqui do quadrado de baixo, né? Faltam outros 3 lados dele para a gente poder preencher. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, esse lado aqui nós temos, olha, a medida de 1, 2, 3, 4. Ou seja, a nossa medida aqui entre o valor m e o valor n, os vértices do nosso quadrado, no caso, são de 4 unidades. Então, aqui está o ponto m, aqui está o ponto n, são os vértices do meu quadrado e eles têm 4 unidades de diferença aqui entre eles. Ou seja, no quadrado, mais uma vez, os 4 lados dele são iguais. Então, eu tenho que ter também 4 unidades desse lado, eu tenho que ter 4 unidades desse lado, eu tenho que ter 4 unidades desse lado. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é realmente contar 4 unidades para identificar os outros pontos. Olha, 1, 2, 3, 4. 4 unidades para cima, a gente tem o ponto aqui, olha, onde eu vou falar que esse daqui é o ponto P, e esse ponto P, ele vai ter quais as coordenadas dele? Ele vai ter que ter a coordenada 2 para x e 5 para y. E agora, para achar o ponto Q, vamos falar que é o ponto Q. Eu vou escrever de roxo aqui, olha. O ponto Q ele vai ter que ser simétrico ao ponto P também. Então, ele vai ter que inverter os valores aqui. No caso, se é simétrico ao eixo das ordenadas, eu mantenho o valor do x, eu mantenho o valor do y e inverto o valor do x. No caso, o nosso ponto Q, ele vai ser aqui em cima, olha. Esse é o ponto Q. Feito isso, vamos só fazer o quadrado bonitinho aqui. Vamos fazer o quadrado aqui com essas linhas aqui em vermelho, para a gente marcar direitinho e finalizar a nossa questão aqui, que eu estou desenhando, então, o quadrado aqui no meu plano cartesiano. Pronto, aí, ó. Tenho agora o meu quadrado com todos os meus 4 vértices e todas as coordenadas desses vértices identificadas aqui, ó. Acabei que no decorrer, né, do exercício, ó, conforme eu fui resolvendo, eu já fui colocando mesmo a resposta que tinha sido pedida aqui. O exemplo 2. O exemplo 2 é o seguinte. Considere um triângulo cujas coordenadas dos vértices são. Então, tem essas 3 coordenadas aí. Determine as coordenadas dos vértices do triângulo cujos vértices sejam simétricos aos vértices do triângulo fornecido em relação ao eixo das abscissas. Então, agora a gente está falando em relação ao eixo x. Eu não vou alterar, então, os valores do eixo x. Represente os 2 triângulos no plano cartesiano abaixo. Então, primeiro, vamos começar aqui, ó, vamos falar que esse aqui é o triângulo ABC, onde A tem os valores 1 e 5, o B tem os valores 5 e 4, e o C tem os valores 2 e 2. Vamos primeiro, então, identificar os nossos pontos aqui no plano cartesiano. Olha, o primeiro valor é o valor A, 1 e 5. 1 para x, 5 para y, é o pontinho aqui em cima, olha. Eu vou identificar, então, o ponto A. Depois, nós temos o ponto B, que é 5 para x e 4 para y, onde é esse pontinho aqui, ó. Vou fazer os pontos maiores para ficar mais fácil de visualizar aí para vocês, ó. E ainda nós temos o pontos 2 e 2, ou seja, 2 para x, 2 para y é o nosso ponto aqui. Então, se eu estou falando de um triângulo, esse é o vértice B, esse é o vértice C. Se eu estou falando de um triângulo, vamos fazer então esse triângulo, né? Ligar agora os nossos vértices aqui para fazer esse nosso triângulo. Pronto, fiz meu triângulo. Só que o exercício, ele falou, né, que ele vai ser simétrico ao eixo das abscissas. Então, o que vai acontecer aqui agora, vamos determinar o valor de A', onde no caso das abscissas, eu vou manter o mesmo valor do x e eu vou trocar o valor do y, que no caso é 5, então passa a ser menos 5. No caso aqui do ponto B, vou falar que é o B', ele vai ser 5 para o eixo x e vai ser menos 4 para o eixo y. E no caso do vértice C, vai ser 2 para o eixo x e menos 2 para o eixo y. Mais uma vez, a gente fazendo, então, no caso, a simetria em relação ao eixo das abscissas, mantendo os valores do eixo x e trocando os valores do eixo y.
trocando os sinais, né? Então, vamos identificar, ó, o A', ele é 1 para x e menos 5 para y. Então, esse daqui é o ponto A'. Depois, nós temos o ponto B', que é 5 para x e menos 4 aqui para y. Esse é o ponto B'. E, por último, o ponto C, ele é 2 para x e menos 2 para y. Esse é o ponto C'. Identificamos, né, os pontos, vamos fazer, então, as nossas arestas, né, as nossas linhas aqui de interseção entre os vértices. Então, olha, nós temos aqui, então, nesse plano cartesiano, ó, nós temos aqui os dois triângulos, um sendo simétrico ao outro em relação ao eixo x. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. E, né, não esqueci dessa vez, a gente tem nossa palavra-chave que vai ser simetria. A palavra é simetria, me manda lá no WhatsApp para vocês garantirem a presença de hoje. Eu vejo vocês na semana que vem. Até mais, bons estudos e tchau, pessoal!